E aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Matheus e agora nesse formato novo nós vamos revisar vetores. Começando pela definição de vetores, vetores são representados por setas. Setas que têm três características: módulo, direção e sentido. O módulo ele é o tamanho ou a intensidade desse vetor. A direção pode ser horizontal, vertical ou diagonal. Toda direção contém dois sentidos. Por exemplo, a direção vertical, ela possui o sentido norte e o sentido sul. Então, a direção é o eixo e o sentido é o para onde. Geralmente a gente utiliza para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Para norte, sul, leste e oeste. Nas diagonais, nós utilizamos sempre as rosas dos ventos para representar aqui. Malha quadriculada. Toda questão, ou a maioria das questões de vetores, vai precisar da utilização dessa malha. Essa malha nada mais é do que uma folha de papel repleta de quadradinhos, onde cada lado desse quadrado representa uma unidade. Adição de vetores de mesma direção. Se eu tenho dois vetores que possuem o mesmo sentido, por exemplo, para a direita a letra A e para a direita a letra B, cada um deles possui um módulo de 10 e o outro de 5. Se eu somar com o mesmo sentido, o resultado é a soma dos módulos. Se eu somar com sentidos opostos, o resultado, a minha soma, vai ser conservando o sentido do maior, no caso 16, para a esquerda, e subtrai os seus módulos, 16 menos 10, 6. Então lembrem disso. Se eles têm mesmo sentido, eu somo. Se eles têm sentidos opostos, eu subtraio e conservo o sentido do maior. Agora, como somamos vetores com direções diferentes? Por exemplo, se um vetor estivesse na horizontal e outro na vertical. Como o ângulo pode variar, o ângulo entre esses vetores pode ser de 90 graus ou diferente de 90. Sempre em física ou matemática, quando aparecer o ângulo de 90 graus, você vai utilizar o triângulo retângulo e desenvolver seu módulo a partir do Teorema de Pitágoras. Quando o ângulo for diferente de 90 graus, você vai utilizar a lei dos cossenos, que nada mais é do que o Teorema de Pitágoras, como você pode ver aqui, ó, Teorema de Pitágoras, adicionado desse termo, que é consequência da lei dos cossenos. Você pode estar se perguntando por que aqui é mais e lá na matemática é menos. Essa dúvida eu posso tirar na aula com vocês. Ou o aluno mais interessado pode me mandar mensagem. Aqui a primeira pergunta que eu vou fazer a vocês. Olhando para essa imagem, qual é o ângulo entre o vetor A e o vetor B? Observem que está formando a letra L, esses dois vetores juntos. Sempre que formar essa letra L, o ângulo entre eles é de 90 graus. Para somá-los, eu tenho que utilizar então, como aqui está escrito, o Teorema de Pitágoras, sendo que S representa o meu vetor soma. O meu vetor soma, no Teorema de Pitágoras, dará 15. Bora ver aqui as continhas. Olha a resolução. S ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Onde o meu A ele vale 9 e o meu B vale 12. 9 ao quadrado, 81. 12 ao quadrado, 144. Somando os dois e tirando a raiz quadrada, lembre que ao passar a raiz quadrada, você tem que colocar o sinal de mais ou menos. Mas, como o módulo só é positivo, a gente descarta a solução negativa. Então, o resultado deu 15 unidades, né? Agora aqui, ó, o outro problema. Será que eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras nesse processo aqui, nessa soma, na soma do vetor D com o vetor E? O ângulo entre eles é de 90 graus, aí você observa aqui ó, que esse ângulo é de 60. Então, como é que eu resolvo isso? Eu utilizo a lei dos cossenos.
Qual é a fórmula da lei dos cossenos? Bora voltar lá. É o teorema de Pitágoras adicionado desse termo aqui, referente ao cosseno, para um ângulo diferente de 90. Para que a gente lembre desse ângulo de 60, tem uma musiquinha. E eu vou mandar uma imagem junto com essa aula, onde tem a tabelinha da lei que mostra qual é o seno de 30, 45 e 60, né? São arcos notáveis, tem que lembrar deles. Bora ver aqui a resolução, como é que fica desse? Olha, aqui está a fórmula da lei dos cossenos, onde tinha um S é o que eu quero saber, a minha soma. O A vale 12, que o A aqui eu considerei como se fosse a letra D, gente. Então a gente usa A e B, mas são sempre dois vetores, a ordem não importa, tá bom? Eu considerei que a letra A era o 12 e que a letra B era o 20. Substituindo os valores, no lugar do A eu boto 12, eu percebo que toda letra A está se tornando 12 e toda letra B está se tornando 20. E onde tem essa letrinha grega chamada θ, é o ângulo, eu botei 60 graus. Perceba que esse ângulo é sempre o ângulo formado entre a origem com a origem. Então são dois vetores ligados pela origem e aqui tem o ângulo. Cuidado para não confundir. Caso o vetor estivesse aqui na extremidade, em vez de usar o mais, você tinha que usar o menos. Então, substituindo os valores na fórmula, eu descobri aqui que deu 784. Caso você não lembre de cabeça como é que é essa raiz, você pode fatorar o número. Alguém lembra como é que fatora? Você faz o 784, passa uma reta ao lado dele e vai dividindo por 2, por 3, por números primos, até descobrir quanto é. E chega à resolução. Caso alguém tenha dúvida sobre essa resolução, me envia mensagem que eu respondo. Componentes vetoriais, bora lá. Agora que a gente já sabe somar vetores, bora para o último tópico. Nesse tópico, o que a gente tem que saber? Todo vetor, esse vetor A aqui, ele pode ser representado no plano cartesiano com duas componentes. A componente nada mais é do que outros dois vetores que somados resultam nele. Se eu somasse esse AX com esse AY, resultaria no A. A gente vai entender aqui como é que a gente deduz essas duas fórmulas. Bora lá. Então lembre aqui que os componentes de um vetor são o que está embaixo dele aqui, no caso, né? Esse vetor na diagonal tem um vetor que está embaixo e esse mesmo que está na diagonal tem uma parte dele que está para cima. Se eu quisesse saber qual é o módulo desse vetor que está na horizontal, era só contar os quadradinhos. Bora ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então ele tem 15 unidades de módulo no AX. E aí você pode contar no AY para descobrir quanto é. Quando a questão te dá a malha, fica muito simples de fazer, mas nem sempre ela vai dar. E aí você tem que saber como descobrir o valor dessas componentes sem utilizar a malha. Como nesse caso, olha aqui. Mas, gente, antes de falar sobre como encontrar a parte matemática, bora saber quais são os conceitos por trás dessas componentes. Um vetor e seus componentes nunca podem existir juntos, então bora entender aqui. Ou a gente representa esse vetor com 17 unidades, ou nunca junto, ou a gente representa essas duas componentes como sendo representantes desse cara. Nunca eles existem ao mesmo tempo. Uma componente sempre tem módulo positivo. O sinal representa somente seu sentido. Por exemplo, gente, se eu falasse a vocês que essa componente B aqui, do vetor A, se eu dissesse que ela que ela é menos 13, ela ia apontar para a esquerda, em vez de para a direita, como está sendo aqui. Por quê? Porque no plano cartesiano, para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, a gente utiliza essa relação do plano cartesiano. E, galera, olha aqui esse tipo de questão. Perceba que essa questão não te deu a malha. E aí, olha a pergunta dela. Quais são as componentes vetoriais? Vocês vão ver que nos exercícios de vocês tem essa questão lá. Não é exatamente essa, mas com valores diferentes é a mesma coisa. Como é que eu descobriria aqui a componente AX e a componente AY? Primeira coisa que eu tenho que pensar.
Para onde é que aponta esse vetor A? Esse vetor A está apontando para Nordeste, concorda? Se ele aponta para Nordeste, bora voltar lá na Rosa dos Ventos, que eu tenho uma coisa interessante para falar para vocês. Se ele aponta para Nordeste, então ele é formado pela soma de um vetor para Norte com um vetor para Leste. Perceba que se o Nordeste está entre esses dois sentidos, então esse vetor tem como componentes Norte e Leste. Bora analisar lá. As componentes desse vetor, então, A, tem que ser Norte, tem uma componente aqui para cima, e tem uma componente Leste, tem uma aqui embaixo. Olha aqui, ó, como apareceu, a componente AY, ela está para Norte, e a componente AX está para Leste. Gente, percebam que aqui foi formado um triângulo, e nesse triângulo a gente conhece esse ângulozinho aqui, ó, de 53,1 graus. Se eu quero saber quanto que vale a componente AY e a componente AX, eu vou utilizar as relações de seno e cosseno. A questão sempre vai te dar essa informação aqui, ó, o seno e o cosseno do ângulo estudado. Se não der, ele vai ser 30, 45 ou 60. Utilizando as relações de seno, lembrem que o seno é o cateto oposto. Então, o seno de 53,1 é o cateto oposto a y dividido pela hipotenusa A. O cosseno vai ser o cateto adjacente a x dividido pela hipotenusa A. Feito isso, a gente vai substituir valores. Na questão, sempre vai te dar o ângulo, o seno e o cosseno do ângulo, assim como o valor do seu vetor A. O valor do vetor A eu coloquei como sendo 15 e calculando aí, se você tiver uma calculadora em mãos, você vai ver que o seno desse ângulo e o cosseno, o seno é 0,8 e o cosseno é 0,6. Onde tinha hipotenusa eu botei 15. Agora o que é que vai acontecer com esse 15? Ele vai passar para o outro lado multiplicando esse valor. Então esse 15 que está no denominador passa para o outro lado multiplicando. Descobri então que o AY vale 12 e o AX vale 9. É isso aí, galera. Isso é tudo pela aula de hoje. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim que eu resolvo com vocês. Vou mandar outro vídeo para vocês com a resolução de alguns exercícios do módulo para vocês terem uma fixação legal. Vou separar os mais difíceis e resolver junto com vocês. Valeu, galera. Tchau.